Boa tarde. Estamos aqui nesse exato momento. Liga aí o nosso. Está fazendo um pouquinho de barulho. Boa tarde. Nós estamos dando início à exposição da tarde de hoje. Como já foi comunicado pela live, ou melhor, pelo Instagram e também pelo Facebook do Reviver, que a exposição foi cancelada de Rafael Lavarini. Houve um impedimento dele por motivo de saúde, um atendimento que teve que ocorrer com muita urgência, mas nada de grave, no sentido de pandêmico, diante da situação. E nós aqui, em parceria com o nosso irmão Geilson Moraes, vamos tentar conversar com vocês, expor uma situação para que a gente possa tirar proveito o máximo possível desse momento de encontro com todos vocês. Conforme for, pode fazer algumas perguntas e a gente vai trocando algumas ideias com vocês, fazendo essa exposição interativa. Boa tarde, Wilson. Como é que está? Boa tarde, meu amigo, e a todos que nos acompanham nesse momento. Vamos ter alguma leitura para nós, algumas expressões a ser colocadas, para antes que Sim, a gente vamos iniciar. Vamos lá. Vamos iniciar com uma leitura do livro A Vida Conta, de Maria Dolores, psicografado por Chico, que é uma leitura que, em particular, eu gosto muito, né? Então, gostaria de compartilhar com todos os nossos amigos. E diz a leitura com o título Na Grande Escola: Por vezes, alma querida, recolhes-te ao desalento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha. Fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão e servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo o porvir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia e esclarece, acende a chama da prece e segue à frente, alma irmã. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Maria Dolores. Bom, com essa leitura, nós temos um aviso antes da prece. Quem porventura queira fazer alguma pergunta dentro do que vai ser colocado, ou algum esclarecimento que se faça necessário diante da que vai ser exposto aqui, nós estaremos lendo aqui no cantinho, e aí vamos socializar para todo mundo, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam entender o conteúdo tanto da pergunta, tanto quanto da resposta a ser dada, se for o caso, a gente souber, né, a resposta direitinho. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, na hora aflitiva, Senhor, que a nossa alma viva
aquilo que conhecemos. Porque o amor que trazemos precisa abdicar do homem velho para que o homem novo do Evangelho se faça presente. Aonde nenhuma dor nos deixe ausente diante daquilo que se apresenta. Sob a tua luz, amado querido, possamos, na tarde de hoje, envolvidos pelo teu amor, empreender os esforços necessários nos esclarecimentos tanto para nós quanto para aqueles que hão de fazer as indagações necessárias das suas dúvidas. E assim pedimos a permissão para iniciar esse bate-papo da tarde de hoje. Já no início da nossa exposição, a gente já tinha comentado aqui com nosso irmão Geilson, e reforçando para algumas pessoas que estão vendo, a ausência de mais uma vez de Rafael Lavarini foi devido a uma ação de urgência odontológica que o nosso companheiro não pôde deixar de efetivá-la, ou, no caso, adiá-la. Pediu mil desculpas, por isso que o evento com ele não está sendo ocorrido devido justamente a essa questão médica. Voltando a lembrar que não é nada do coronavírus, é simplesmente uma extração odontológica que ele teve que fazer com máxima de urgência. Então, vamos dar uma reflexão na tarde de hoje sobre a luz nas trevas. E diante dessas questões que envolvem a todos nós, né, a gente tem que compreender que Jesus disse: brilhe a vossa luz. E em um estudo recente da Revista Espírita, há uns 40 minutos atrás, e também a gente já comentou isso em determinada live, que só existe sombra porque existe um anteparo que interdita a projeção da luz em algum ponto, fazendo com que essa interdição desse anteparo, né, se veja a sombra. E que esta sombra ela precisa ser demovida para que essa luz que temos dentro de nós resplandeça em toda a sua atitude e todo o seu esplendor. Quando a gente está no sol de meio-dia, né, no nadir, e a luz se projeta na nossa cabeça, bem no centro do fossa, né, do coronário, não há projeção de sombra ao nosso redor, porque estamos, bem dizer assim, sobre o centro, né, no centro da nossa cabeça, essa projeção de luz. Então, isso dá a entender para nós que teremos que ser pessoas centradas, vamos dizer assim, para que não haja em nosso mundo íntimo nenhuma projeção de sombra. E se no caso houver, que seja o nosso esforço para que a luz se faça presente cada vez mais. E essa luz, ela precisa, para brilhar, precisa do óleo, de um combustível, vamos dizer assim. Na época de Jesus seria o azeite de oliva, né? Das oliveiras do Getsemane, que quer dizer lugar de prensa, né? O Jardim das Oliveiras. E Jesus era o óleo, vamos dizer assim, que ia ser prensado para que pudesse fazer com que a luz resplandecesse de uma maneira
muito mais exuberante, mais do que já estava naquele momento. Nas trevas que todos nós, de certa forma, trazemos, porque, afinal de contas, nós estamos no processo de caminhada, e eu sempre digo que evolução não é um fim, a evolução espiritual é uma jornada na qual a gente tem que aproveitar as paisagens que se apresentam para todos nós. E essa paisagem que se apresenta para todos nós, ela traz lições profundas, nas quais a gente se aproxima cada vez mais de nós próprios, enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Muitos dos desafios que encontramos em nossa vida é muito mais para a gente descobrir os reais valores e o que realmente a gente tem e bem escondido dentro da nossa estrutura íntima, do que propriamente, vamos poder dizer assim, testar aquilo que a gente já tem. Mas eu vejo muito mais, e aí é um processo de descoberta lenta, né? Eu vejo muito mais como proposta de poder perceber quais são os valores que tem que ficar, desculpe, e quais são os valores que devem ser deixados de lado. Porque, às vezes, na caminhada, o que cansa não é o caminho percorrido, por ser longo, ou porque a gente não consegue distinguir a linha divisória entre a terra, né? A terra e o céu, como se os dois se abraçassem, o céu e a terra abraçassem, e a gente não consegue fazer essa distinção da linha do horizonte, vamos dizer assim. E quanto mais você dela se aproxima, mais ela se afasta dessa mesma linha, como se dissesse que a gente jamais iria poder alcançá-la. Mas devemos compreender e empreender que esta situação é de mergulho para dentro de nós, descobrindo certos valores, como eu já disse, que até então estavam dormentes. O medo, a rotina, né? o ódio e outras características que se apresentam da nossa personalidade mostram como a gente está mais perto da nossa origem evolutiva do que propriamente, digo assim, no final dessa superação dessas paixões humanas que todos nós trazemos. Quando existe um problema, e esse problema vem para nós, isso quer dizer que a gente é a resposta. Se a gente vai dar a resposta, não que os outros ou que o mundo espere, mas a resposta que temos condições de dar, ou adequada, até isso a gente tem que perceber. Porque, afinal de contas, diz o próprio Jesus, na linguagem dos Espíritos, de outra maneira, né? Que os Espíritos dizem o seguinte, que a caridade está no limite das nossas forças. E essa caridade, estando no limite das nossas forças, ela parte do princípio de que eu tenho que amar o outro como eu me amo. Sendo assim, eu não posso valorizar mais o outro e me desprezar, ou valorizar mais a mim desprezando o outro. A escuridão, de certa forma, expressa o quê? É a síntese, digamos assim, em termos de cores, as 7 cores básicas, né, que constituem um matiz de várias cores. Ela, quando estão juntas, transforma-se de um chamada a cor negra ou escura, que é a síntese de todas as outras, é a soma de todas as outras. Então, precisamos fazer com que esse ponto escuro, vamos dizer assim, se dilua e a gente tenha vários matizes como um arco-íris que se é projetado no céu da nossa consciência, muito embora sob o látego da dor, né, rasgando em nós o coração e exteriorizando dos nossos olhos umas lágrimas, mas que, através dessa vibração, dessa esperança de que o Mestre está do nosso lado,
ou nos acompanhando os passos em termos de estímulo, essa luz, por mais que tenha ela seja, ela possa fazer um facho, né, para essas gotículas d'água que saem dos nossos olhos e possamos vislumbrar em um determinado momento o arco-íris de esperança, o arco-íris de possibilidades, né, de que a gente pode ser muito melhor do que realmente a gente acredita ser, ou a gente tem o valor que a gente dá sobre nós próprios. Então, vamos dizer assim, em tudo que a gente vive, a gente sempre está, a gente nunca é. Porque a gente vive no processo de autodescoberta, ao longo daquilo que se apresenta como vida, né? Ou melhor, como existência. Então, a escuridão que se faz presente em cada um de nós simplesmente é um alerta de que precisamos entender que eu não posso esconder aquilo em que eu estou, como eu disse hoje no nosso estudo da Revista Espírita, não posso esconder no porão, porque como acontece, chega os meus esquecimentos, as minhas faltas de percepção, que eu escondi algo no porão, guardei algo no porão, e o adversário, que somos nós próprios, ou os adversários externos, eles, como eu disse, eles não vêm batendo na porta da frente e nem apertando a campainha. Eles justamente vêm pelo nosso porão, a nossa sombra, onde a gente deixa a nossa sujidade, aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente crê que não temos, aquilo que a gente se exclui, ao ponto de achar que não é problema, que vai ficar resolvido sempre. E fica acumulando, botando lá no porão, e quando dá por si, eis que das sombras de nós próprios surge alguma situação e um reflexo condicionado dentro das nossas estruturas psíquicas, por causa de quê? Porque a gente creu que aquilo que sentimos ou vivemos não era condizente, digamos assim, com a postura de ser cristão, mas também não é também condizente achar que não tem um problema, achar que não deve ser enfrentado, e se eu trabalhar com um processo de não conscientização disso, o problema estaria resolvido. Há uma frase costumeira, e aí me põe uma reflexão, diz assim: diante do problema, você vislumbre a luz que está sobre você, né? Na sua frente. Mas tome cuidado, eu complemento o pensamento, tome cuidado, porque nas suas costas talvez esteja o seu problema e a sombra que é projetada na sua luz, né? Então, assim, temos que devastar as trevas que há dentro de nós temos. E como nós sabemos? Através dessas questões que surgem como dor. E a dor vem como elemento propulsor para que a gente desperte o nosso lado racional. É como Jesus disse: sede manso como as pombas e prudentes como as serpentes. E ter em tudo, na vida em que a gente convive, a prudência, a cautela. Porque até para amar naquilo que a gente acredita como amor, nós temos que ter estrutura para achar que eu amo em plenitude. Eu amo, assim, sem esperar paga. Eu amo pelo ato de amar. Que isso é difícil. Você ama pelo próprio sentimento que você tem. Eu não amo porque o fulano existe ou porque o Beltrano corresponde ao amor que eu tenho. Nada disso. Eu amo independentemente do que a pessoa venha fazer ou do que eu venha receber da pessoa. É um sentimento a mim próprio. Eu amo pelo estado de amar. Eu não amo por causa de
pessoa. E dentro disso tem uma reflexão que me cabe fazer na tarde de hoje. Diz assim: você não dá amor a ninguém, você desperta o amor que a pessoa tem, né? E às vezes o que você recebe diz assim, é o amor ou a capacidade que você teve para despertar o amor que tem, que está em estado de latência, que está em estado de dormência no indivíduo. Então, sendo assim, vejamos qual é a força do amor que nós possuímos, para que essa escuridão, para que essa sombra não se faça presente, né, no nosso dia a dia. E se fizer, a gente tentar entender qual é o nosso papel enquanto indivíduo, enquanto processo evolutivo. Digamos assim, a evolução não impede esquecimento do que nós estamos, mas diante do que nós estamos, ela estimula a gente se erguer do chão para aquilo que realmente nós venhamos a ser. E nisso, os benfeitores espirituais nunca procuram a gente pelo que a gente está, mas sempre focam a gente pelo que a gente é. E esse ele é um redundante, mas é atemporal, né? Não precisa de amanhã para que ele surja, porque ele está presente em mim. Por isso que Jesus dizia: vós sois deuses, que brilha a vossa luz. É mais ou menos o que eu teria para fazer em termos de reflexão da tarde de hoje. O nosso amigo aí, o nosso irmão Geilson, tem alguma colocação assim feita para todos nós? Estava refletindo sobre o que Eu vou você ajeitar aqui um pouquinho a câmera, vai lá. estava refletindo sobre o que você estava falando, né? E sobre essa questão do porão, né? Nós guardamos todas as nossas ilusões, decepções, momentos, tristeza, coisas que a gente não gosta, que não nos agrada, e a gente vai depositando, né, nesse porão, como se tivessem muito resolvidos, mas que de fato não foi nada resolvido, né? A gente finge que esqueceu, a gente finge que não lembra, a gente finge que aceitou, mas guardou lá no porão, né? E eu recordei de Santo Agostinho quando ele vai dizer que a gente tem conhecer-se a si mesmo e da mensagem fraterna de Alta de Souza, quando ela vai dizer: volve ao teu templo interno abandonado. Ou seja, para esse processo de extração, né, dessas situações, dessas vivências que a gente vai lá acumulando e que definem nosso comportamento. Às vezes, conversamos com algumas pessoas e ela diz: mas eu estava muito bem, não sei, de repente me bateu uma tristeza e entrei num processo de desânimo, entrei num processo de depressão que eu não sei de onde veio, né? Mas na realidade vem da onde? Desse íntimo, né? Que é dessas poeiras, dessa sujeira que está ali armazenada, né? Entrar num porão, meu amigo, onde a gente guarda por muito tempo coisa que a gente quer esquecer, mas que sabe que pode em algum momento precisar ali, né? Às vezes uma palavra que a gente ouviu que não nos agradou, e a gente finge que esqueceu, mas diz: mas quando tiver a oportunidade, eu vou pegar e vou mostrar, vou passar limpo para ele ver, para ele sentir, né? E a gente guarda aquela vivência ali naquele porão e de repente aquilo eclode de uma forma, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando vai tratando sobre o ódio. Se você pudesse se ver nesses momentos de arroubo, de fúria, né, como você se mostra, até você se espantaria, né? Então, assim, a gente guarda essas situações que acabam definindo o nosso comportamento. Quanto de nós vivem determinados bloqueios emocionais, até mesmo, porque guardou experiências negativas e não se liberta para viver novas experiências, né? Para saltar, para poder vivenciar novos aprendizados. Então, nós precisamos
iluminar esse porão. Embora pareça, e não é fácil, porque quando você entra em um quarto abandonado, você vai ter poeira, você pode ter insetos, você pode ter fungos, você pode ter umidade, você pode ter vários problemas, mas é extremamente necessário, porque se nós não limparmos, extrairmos, abrimos espaço para que a luz possa penetrar e novas oportunidades, um novo momento possa acontecer, a gente não vai se libertar, a gente não vai andar, né, no nosso processo evolutivo. E daí surgem sim os processos de dor e sofrimento, porque quando eclode é um momento que você é chamado para corrigir, né? Por isso que Jesus disse: reconcilia-te com teu amigo, com teu inimigo, enquanto estás com ele no caminho. Não adianta guardar no porão a inimizade, não adianta guardar no porão o ódio, reconcilia-te, porque senão virão dias difíceis, né? Então o mestre diz, reconcilia. Então nós precisamos assumir quem somos diante de qualquer situação, né? E não guardar dentro desse porão coisas que vão nos prejudicar. E principalmente com a mensagem que a doutrina nos traz da imortalidade da alma, é que nós passamos a realmente não querer acumular. Uma mensagem que tem no livro diz assim: exercita o não revide, a não violência, a resistência pacífica. Esses elementos são alicerces sobre o qual o Senhor está construindo um mundo melhor amanhã, né? Então, você vai vendo que nós precisamos o quê? Ser essa luz que o Cristo nos convida a ser, porque nós nos dizemos cristãos, assumimos a postura de cristão. Então nós temos que ser o quê? Como ele mesmo falou, acender essa candeia, né, essa luz, e colocar onde todos possam ver a luz, né? Então, assim, exercitar o que? A outra face, o novo momento, uma nova condição, não permitindo que eu acumule dentro de mim, porque a gente também vai encontrar no mesmo livro, dizendo, a existência não é conforme o desejo do momento de cada candidato, mas o resultado de realizações que ficaram no passado e produzem ressonância no presente. Ou seja, todas as nossas vivências, tudo que nós produzimos, que fere a lei de amor, justiça e caridade, terá que ser reparado. Então não adianta guardar no porão do esquecimento, bem no escuro, porque uma hora vai eclodir, né? Vai ressoar, essa ressonância, né? Então, assim, é um dos pontos que muito me encanta dentro da doutrina espírita, né? A questão sobre a reencarnação. E digo mais, para mim é um dos maiores exemplos do amor de Deus por cada um de nós, porque nos dá a oportunidade de aprender com os nossos erros e acertos, nos mostrando que nós somos capazes de construir, que nós temos podemos plantar, mas temos o dever de colher tudo que a gente planta. Então, se queremos um momento mais feliz, se queremos uma ressonância mais feliz, que esse nosso plantar seja mais feliz, seja mais produtivo, seja de sementes melhores, porque a existência, muitas vezes, não é conforme o que a gente deseja no momento, porque às vezes o remédio nem sempre é agradável, que a gente, que nos agrade o paladar. Entrar nesse porão, muitas vezes a gente tem que colocar máscara, luva e tudo mais, porque está muito contaminado, está muito envolvido por muito sujo e muita poeira, mas a gente precisa, né? Nós necessitamos desse momento, nós necessitamos volver ao nosso templo interno abandonado, né? Como diz Alta de Souza. E esse trabalho, esse bom combate que Jesus nos diz, né, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, combater o bom combate, que a doutrina espírita vai nos trazer, a reforma íntima, a transformação moral. Ou seja, você está diante de alguém que em determinado momento pode ter agredido você. Tudo bem, eu tenho o direito de não querer conviver com aquela pessoa, tenho o direito
e o dever, claro, não estou me dando bem, tudo bem, claro, então não vamos caminhar, não é possível que nós caminhemos juntos, mas é o não permitir que eu viva o ódio, eu vivo o rancor, porque senão assim eu estou me matando, eu estou produzindo trevas sobre a minha luz, porque todos nós somos luz, mas nós produzimos essa sombra de trevas sobre nós, que impede que a nossa luz brilhe. Então eu que sou alguém alegre, vivo triste porque vivo com a minha expectativa no outro que me decepcionou, no ódio que o outro tem sobre mim, no problema que está muito difícil de resolver, naquela situação que está muito complicada. Então eu vivo projetando sombras sobre mim, impedindo que a minha luz brilhe, né? Então a existência nem sempre é conforme aquilo que desejamos, porque o remédio nem sempre é agradável, mas é o necessário para o tratamento. E a doutrina espírita vai nos mostrar que vivemos tudo o que precisamos para nos educarmos em conformidade com a lei de Deus, com as leis divinas, com a lei de amor, justiça e caridade. E que nós todos somos candidatos a essa felicidade. Todos nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, como todos nós aprendemos, mas, como você muito bem colocou, nessa estrada evolutiva, que não é o ponto final, mas o caminho. O caminho nosso é esse caminho de evolução. Agora, como eu vou estar nesse caminho, como eu vou estar colhendo, como eu vou estar vivendo as experiências, vai depender de mim. Se a minha alegria está pautada no outro ser melhor, ou no outro ter uma melhor relação comigo, aí eu não vou ter felicidade, porque eu estou projetando sobre mim a infelicidade. Porque eu estou dizendo que eu só vou ser feliz se o outro deixar que eu seja. E eu tenho que ser feliz porque eu sou luz. Eu tenho que ser feliz porque eu quero ser feliz. Eu tenho que ser feliz porque eu escolho ser feliz. E ser feliz não é não viver situações difíceis, não é não viver situações que nos façam chorar, mas é estar consigo mesmo nessa fé, né? Que tudo passa e que tudo é esse momento de lição. Então, esse momento que, essa boa nova, né, essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, da imortalidade da alma, né, que tudo que vivemos é apenas degrau do nosso processo evolutivo, nos faz mais serenos, ou deveria nos deixar mais serenos diante de qualquer situação. Então, se o outro que está do meu lado não tem por mim afeição, tudo bem, eu respeito e vou viver a minha vida, vou procurar ser feliz, vou procurar semear a luz. Se ele de repente vem para mim com uma palavra grosseira, meu amigo, foi que eu não reajo da mesma forma com a palavra grosseira. Se não dá para caminhar, eu me afasto. Né? Ele vai dizendo, mais resultado de realizações que ficaram no passado e produzem ressonância no presente. Ou seja, eu gosto de dizer sempre que a vida é única, nós não temos várias vidas, nós temos múltiplas existências, mas eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo amanhã e sempre. Como eu estarei nessa caminhada vai depender das minhas ações, né? Vai depender das minhas experiências, daquilo que eu planto, porque as existências, elas são solidárias entre si, ou seja, eu colho hoje o que eu plantei ontem e colherei amanhã aquilo que eu planto hoje. Gilson, tem uma pessoa que está nos assistindo, está me ouvindo? Sim, estou. Ela diz assim, a grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Esta frase está no livro Homem Integral, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Pode falar um pouco sobre isso? Sim. Vou repetir. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Durante nossa caminhada, por várias vezes, como na parábola do filho pródigo, nós nos distanciamos das leis divinas.
E a questão que os espíritos respondem a Kardec, que a infelicidade do homem está no seu distanciamento das leis divinas, né? Então, o que é que acontece? Quando nós nos distanciamos das leis divinas, sofremos, né? E como na parábola do filho pródigo, nós muitas vezes escolhemos, né, viver longe dessas leis aqui nessa metáfora, né? Viver longe dessas leis divinas. Então, enquanto temos o ouro, né, aquela na simbologia, né, da parábola, temos essas condições, muitas vezes a jovialidade, a saúde, a riqueza, ou situações que não nos permitem olhar para a real situação que somos, ou seja, ofusca os nossos olhos, né, todo esse brilho ofusca os nossos olhos, né, o brilho do poder, o brilho da inteligência, o brilho de certas condições que pelo nosso orgulho e egoísmo ofuscam, né, os nossos olhos. Nós chegamos a esse momento dessa noite, ou seja, nesse momento esse momento íntimo, onde a gente olha para um lado, olha para outro e não vê mais solução, onde tudo parece chegar ao fim, porque a noite, ela nos simboliza isso, é o fim do dia, ou seja, a noite chegou. Então, a noite, que é esse momento que a gente parou agora para refletir. Ou seja, é o momento que a gente sempre diz, né, tem aquele ditado, a gente só pensa em Deus quando tudo está difícil, a gente só ora quando as dificuldades chegam, a gente só lembra de, né, quando está tudo muito difícil. Então, esse é o simbolismo da noite, né? E é nesse momento que a gente volve a esse templo interno, que a gente fala com Deus, que é nesse momento que a gente sente que o Pai, que olha o horizonte, nos vê e corre ao nosso encontro, né? E é nesse momento que surge essa alvorada, como na parábola o pai diz ao segundo filho, né, que aparentemente não queria ali aceitar o pai, a atitude do pai, diz: teu irmão estava morto e agora reviveu. E é exatamente isso, essa morte, né? Porque se a gente analisar qual é o nosso objetivo na encarnação, Jesus nos ensinou: não entesoureis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Então, qual é o nosso objetivo como ser humano? Seria possuir muitos títulos? Não aqui dizendo que não se deva estudar ou procurar, tem sim, faz parte do processo evolutivo. Mas é onde está o nosso coração? Em ter o poder? Em construir impérios? O que é que a gente leva de todos esses impérios materiais que construímos? Então, exatamente nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição, nessa noite que nos constrange a refletir sobre aquilo que realmente somos e sobre Deus e sobre a sua paternidade, que sempre está ao nosso lado e nunca nos desampara, né? E aí a gente resolve fazer esse caminho de volta à casa do Pai. E aí a alvorada daquele que estava morto e agora revive. Pois é. E também, de certa forma, Geilson, isso aqui lembra um ditado árabe, né? Por mais que a madrugada seja intensa, não detém a chegada do alvorecer. Perfeito. Então, assim, é esperar, ter confiança de que, na realidade, a noite que constrange, simplesmente ela pronuncia uma nova realidade. E se a gente parar para refletir também, de tudo que nos cerca, nada termina. Dentro da perspectiva como a gente olha a nossa existência, tudo sempre será um outro começo, vamos dizer assim. E a oportunidade do recomeço não é para você retomar o que você fez de equivocado lá atrás, não. O recomeço é uma chance que você tem para não se repetir o erro, né, que fez com que você pedisse esse recomeço.
Então, Exatamente. possamos compreender diz assim, por mais que seja dolorosa a situação, por mais que seja difícil a situação, tem um ditado de chinês, né? Você tem que chegar no ponto de mutação. O ponto de mutação é a subida, né? É o ponto pico máximo, porque quando você chega nesse pico máximo, né, de um problema, o que é que vem, o que acontece? É o decesso. Você vai para o vale, né? Para a plana. E a partir daí tem que entender que esse ponto de mutação que todos nós chegamos, ele vai pedir mudanças. E só surge esse ponto quando realmente a gente tem ciência de que temos que mudar. E aí, como comentei, me fez comentário anteriormente, às vezes o que cansa não é, digamos assim, a extensão da estrada. O que cansa, às vezes, é o que você leva nas suas costas, né? Verdade. É o peso. Então, toma cuidado para ver se o que está te cansando é a ânsia de chegar ao término da estrada, crer que a estrada não é infinita, ou simplesmente a estrada é curta, ela não é infinita, mas você está carregando um peso que não cabe mais você levá-lo, né? E diga assim, me vem uma ideia, é o seguinte, cuidado com o que você muito acumula do passado, porque quando o futuro se aproxima, né, se ele não tiver espaço para ele deixar certos valores que tem que permanecer conosco, o que é que acontece? Ele passa adiante, né? Porque assim, ele acompanha aquilo que o leva, que é o próprio tempo. Então, é a nossa reflexão da tarde, noite de hoje, né? A gente pede vibrações para o nosso irmão aqui, Geilson, que tem sido, assim, uma mão direita nos nossos trabalhos aqui dessas lives, desses streams da vida, né? E tanto quanto os outros têm colaborado conosco. Agradecemos a nível agora pessoal, virtualmente, para todo mundo saber que os cartazes surgem com a presença do nosso amigo Felipe, né? Que tem nos assessorado fantasticamente nessa produção desses cartazes que a gente solta nas redes sociais. A chegada da nossa amiga, né, Jumária, com as suas ideias de postar isso, postar aquilo, e o momento certo de postar isso, postar aquilo. Então, cada um com as suas luzes, né? A secretária lá intermediando a vida dos expositores, fazendo as suas escalas. Vocês que estão aí na live assistindo, nos mandando perguntas aqui e ali, né? E como o Flávio disse, favorecer nos dá esperança no porvir, né? Então, é isso que nos tem nos carregado diante dessa questão, cada um contribuindo com o que cada um pode dar, né? E mostrar que na nossa queda, nas nossas falhas, que ninguém é invulnerável, né? A infabilidade faz parte, a fabilidade, vou dizer, a questão de ser falível faz parte desse processo de autodescoberta, desse processo de se autoconhecer. A grande questão que a gente tem que parar para refletir é que a gente não seja acumuladores emotivos, não como tem acumuladores externos. As pessoas têm um problema, têm um trauma e ficam acumulando coisas para dentro da sua casa, né? Objetos, materiais, que ao ponto de não dar passagem física para nada. E nisso tem sujidade, tem sujeira, tem, né, às vezes, restos de seres mortos, né? Que não se limpou, não teve o cuidado, né? São os verdadeiros acumuladores. E às vezes a gente realmente, com os nossos vícios, com as nossas mais sutis atitudes, né?
que se esconde no nosso modo sombra, a gente aqui e ali, né, acumula em algum momento com alguma coisa. Devemos parar para refletir sobre essa análise aí, tá certo? Então, qual somos nós? A partir de agora, nós damos a informação, o enfoque para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, o Reviver, o Recanto Espírita Vida e Verdade, tem um canal, né, no YouTube que está sendo transmitido nesse exato momento. Pedimos que quem não se inscreveu, se inscreva para a gente poder ter um alcance maior. A campanha dos 1000, como dizem por aí, ainda está vigendo em nossos interesses, em nossos planos. Temos só 200 e poucos pessoas inscritas, né? Precisamos chegar a 1000 para poder ter um alcance maior, né? O nosso Instagram, que está tendo um movimento agora de dar visibilidade melhor da nossa casa, dos seminários, das palestras, dos eventos internos, das vendas de livros, né? Nós estamos promovendo a venda de um livro a custo bem baixo, vamos dizer assim, a preço bem baixo. Isso já, se a pessoa estiver precisando ou querendo pelo correio, vai estar incluso a taxa, né, do frete do correio. Então, estamos elaborando nesse aspecto no nosso Instagram. Além do que, temos também a nossa Rádio Reviver, certo? Ponto webradios.net, ok? Rádio Reviver, ponto webradios.net. Assistam, e tem o Play Store, tá? Baixa o aplicativo lá, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. O aplicativo lá do Reviver, a logo, que tem lá, essa logo aqui, essa loguinha aqui, essa logo, certo? Vocês olham lá, Reviver, pronto. No Play Store tem esse registro lá, baixa, que aí a gente está tentando, está na fase de experiência, estamos acumulando materiais para fazer a programação tranquila, mas já está tocando músicas, está tocando palestras, né, de alguns expositores, mensagens de Chico Xavier, né? Vamos abrir um programa, estamos estruturando o programa para Comece do Começo, né, que é um estudo das obras espíritas, começando pelo começo mesmo. Vai ter um audiobook lá do o que é o Espiritismo. E para a gente entender como Kardec pensava, o que é que Kardec, a personalidade de Kardec, e as respostas que ele dava para as pessoas que o entrevistou, que ele fez esse livro, o que é o Espiritismo. Ficam todos convidados, pedindo que participe, curtam, dê o like aí também no nosso canal de YouTube, e pedimos, então, ao nosso irmão Geilson, está postado aí, alguém postou, né, no Google Story, aonde a pessoa poderia acessar para ver a Rádio Reviver. A Geilson, faça a nossa prece de encerramento. Tem alguma coisa a falar? Sim, gente, ele vai estar conosco daqui a 8 dias, tá? E também daqui a 4 dias, na terça-feira, vai estar conosco nosso amigo aí, irmão Geilson, dando a sua contribuição. Obrigado a todos, obrigado a todos, né, por esse momento, por estar conosco, por essa família, que é a família Reviver, que eu amo muito, né, meus amigos. Muito obrigado por ter me permitido compartilhar com vocês, estar com vocês, né? Eu me sinto sempre de coração abraçado por todas. E recebam todos também meu abraço de coração. E nesse espírito de fraternidade, eu gostaria de convidar a todos a pensarmos agora em Jesus, o nosso mestre, nosso amigo,
Ele que sempre está conosco em todos os momentos, que diz: eu não vos deixarei órfãos, que nos diz: estarei com todos até o final de todos os tempos. Já não vos chamo de servos, mas de amigos. Obrigado, mestre querido. Obrigado por teu amor. Obrigado por vir até nós, luz, farol de nossas vidas. Muito obrigado por teus ensinamentos, Senhor. E nos momentos aonde nossas pernas vacilem e nosso coração duvidem, Senhor, sê nossa força. Fortalece o nosso caminhar e os nossos passos nessa caminhada. Obrigado, anjo amigo. Obrigado aos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco a nos intuir ao bem. Obrigado, obrigado. É esse sentimento de gratidão, Senhor, que reina em nossos corações e vibra, Senhor, em nossas almas. E que, Senhor, essa tua luz e esse teu amor possa envolver nosso lar, nossa casa, nossos familiares. Que possa, Senhor, também envolver a todos aqueles, Senhor, que nesse momento, por alguma situação difícil, passam. Envolve, Senhor, dando força para acreditar sempre, Senhor, acreditar sempre em Ti, acreditar sempre na vida e acreditar sempre, Senhor, que Deus, o nosso Pai, como o Senhor muito bem nos ensinou, que Deus é o Pai nosso que está nos céus e que sempre está a interceder por todos os seus filhos. Muito obrigado, Senhor, e que essa fé viva nesse Pai que nos ama reine sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Obrigado, Jailson. E você que nos assistiu, muito obrigado.